Oi, gente. Hoje no Livro Aberto vamos falar sobre o livro Na Colônia Penal. Eu tinha feito um vídeo já sobre o veredito, bem curtinho, e agora sobre vamos dizer assim, um conto, porque ele é bem curto. Na Colônia Penal do Franz Kafka, foi escrito em 1914 e é um dos livros que eu não tinha lido. Por exemplo, o Veredito eu já tinha lido. E é um livro que me impressionou bastante, assim, uma história que me impressionou bastante e com certeza vai impressionar você também, porque se passa numa colônia penal, na visita de um explorador, que eu acho que deve ser, esse explorador, eu acho que ele deve ser alguma pessoa, um estrangeiro visitando, né, a colônia penal, e nessa colônia penal visitando, assim, qual que é como que é a prisão e como que é o método de execução das pessoas. Bom, daí ele fala assim, né, que o comandante oficial, ele fala que eles têm muito orgulho porque eles têm uma máquina de executar as pessoas, que é uma máquina que eles têm há muito tempo, que funciona muito bem para executar as pessoas. Daí ele disseram assim que depois eles vão mostrar para o explorador, eu vou falar um pouco sobre essa máquina aqui também. E os personagens não têm nomes, assim, é assim, ó, o condenado, o oficial, o explorador. E daí eles falam assim que na máquina, assim, só mostra assim para ele de antemão a máquina que o condenado deita nu de bruços e numa cama assim forrada de algodão, e tem um motivo para esse algodão, né? Que é para limpar o sangue deles. E eles põem um feltro na boca do condenado para ele não gritar. Daí é uma crueldade, né? Para ele não gritar, que então quer dizer que vai sentir dor. E ele falou que aconteceu aqui, que botou o feltro e vomitou. Ele falou também esse feltro que eu imagino que seja uma coisa de algodão que põe assim quase na garganta da pessoa. É um feltro que foi usado por mais de 100 homens para que mais de 100 homens morderam para quando estavam morrendo. Então é de se esperar, né? Nunca muda um feltro que a pessoa passe mal, né? Daí, outra coisa que impressionou o explorador é que eles não têm uma sentença e uma defesa. Os condenados são levados à execução sem ter defesa, assim, tipo, não tem uma sentença, assim, tipo, muitas vezes estão no escuro, eles não sabem, daí ele fica, assim, muito perturbado com isso de não saber, não ter defesa, né, e ser executado, né. Daí a máquina é uma coisa que eu não sei, eu pensei em como eu poderia explicar, e como eu não vou conseguir explicar, eu vou explicar aqui como que eles falam aqui, como ele explica para o explorador. O que é o Rastelo começa a escrever quando o primeiro esboço de inscrição é assim, várias agulhas que escrevem na pessoa. E esse é o modo de execução. Escrevem o crime que ela cometeu. Quando o primeiro esboço de inscrição nas costas está pronto, a camada de algodão rola, fazendo o corpo virar do lado lentamente a fim de dar mais um espaço para o rastelo. Nesse inteirinho, as partes feridas pela escrita entram em contato com o algodão, o qual, por ser um produto do tipo especial, estanca instantaneamente o sangramento. Então, como ele fala, são várias agulhas no aprofundamento da escrita. Então, à medida que o corpo continua a virar, os dentes na extremidade desse lugar que tem as agulhas, que é o rastelo, removem o algodão das feridas. Assim ele vai escrevendo cada vez mais fundo durante 12 horas. Então, tipo, é escrito com várias agulhas, essa máquina, pelo que eu entendi, essa máquina escreve com várias agulhas o que essa pessoa fez. Tipo, com várias agulhas curtas e compridas, então é uma morte bem penosa, porque durante 12 horas. Nas primeiras 6, o condenado vive praticamente como antes, apenas sofre dores. Daí, mas como o condenado fica tranquilo na 6ª hora, diz ele, né? O Senhor viu como não é fácil decifrar a escrita com os olhos, seja como for, exige muito trabalho. Ele precisa de 6 horas para completá-lo. Mas aí o
o Rastelo atravessa o lado de lado a lado e quando ele está morto atira no fosso e ele cai de estalo sobre o sangue misturado à água e ao algodão. A sentença está então cumprida e nós, eu e o soldado, o enterramos. Então é uma coisa assim que o explorador olhou, né? Umas 2 execuções e é uma coisa assim bem cruel, para dizer no mínimo, né? Porque eles não têm defesa, não sabem sua sentença, eles vão no escuro, daí eles sofrem aquela morte horrível das agulhas entrando e escrevendo na pele deles, e essa sentença dura umas 12 horas. Tipo, então é um aparelho assim que ao mesmo tempo que mata, tortura. Porque as agulhas vão matar ele, né? Provavelmente perda de sangue, vai estocar algum órgão com as agulhas. E daí depois daí o oficial parecia muito satisfeito, né? Porque ele tinha cumprido o papel, que era o que fazer a execução, e ele parecia satisfeito, mas o explorador não estava satisfeito com isso. Daí ele falou bem assim, o explorador até falou numa execução que ele sentia falta dos velhos tempos, dos tempos do que podiam trazer público para ver a execução e vinha até crianças pequenas. Daí isso fala muito do que eu vou falar depois da morte como espetáculo. Vou terminar a história, uma história curta, assim, o explorador fala assim que ele não gostou daquele método, que no país dele, ele não fala qual país, a pessoa é julgada e condenada antes do veredito, e geralmente o veredito não é morte, ela pode ficar presa para sempre na cadeia, e ele ficou assim bastante chocado, né, com o oficial tendo muito orgulho daquele tipo de morte pavorosa ali que ele viu. E o final é um dos finais, assim, daqueles finais que eu ponho do lado dos finais surpreendentes, que é o final de Cem Anos de Solidão, Terra Sonâmbula. Então, tipo, esse é um final também bem surpreendente que acontece aqui. Eu não vou falar como o outro que eu contei, tipo, mas é bem surpreendente o que acontece, né? O jogo vira, o oficial. Não vou falar, tô quase falando. Mas é bem surpreendente o que acontece no final, assim, porque. Eu não sei, o Kafka é genial, né? Por ter pensado no final assim. Então, essa é a história. O que eu ia falar? Eu ia falar da morte como espetáculo. Que ele sentia falta, o oficial, da época em que podiam se trazer, assim, várias pessoas para ver a execução. E daí esse negócio da morte como espetáculo é muito antiga, né? Vem da época dos gladiadores, né? Que as pessoas iam para ver alguém morrer na arena. Também da época da caça às bruxas, né? As pessoas todos iam, as famílias, crianças, todo mundo ia ver uma pessoa morrer na fogueira e depois todas as execuções que vieram depois tinham esse negócio do espetáculo e mais espetáculo ainda foi na época da guilhotina, porque todo dia várias pessoas iam para a guilhotina. Então, fala muito dessa coisa da morte como espetáculo. Essa coisa da morte como espetáculo não é só dessas épocas, é da nossa época também. Porque, já vou eu falar dos meus parentes, mas eu tenho assim, ó, não é só os meus parentes, né? Mas tem algumas pessoas na minha família, assim, que gostam de ver, assim, mataram fulano, não sei quantos tiros, não sei o que, me manda foto. Eles falam assim, e gostam de ver a morte como espetáculo, assim, a pessoa morta. Então, eu tenho várias pessoas na minha família, assim, que tias e primos que quando morre alguém de alguma forma, principalmente violenta, eles vão atrás de procurar foto e como foi, não só como foi, mas procurar fotos mesmo do cadáver da pessoa morta. Então a morte continua sendo um espetáculo, porque as pessoas, vamos dizer assim, em sua maioria ainda fazem da morte um espetáculo, ainda vão atrás de ver uma pessoa morta.
Então, né, ficar escrevendo uma coisa só dessa época, das épocas vindouras, é uma coisa, né, ser humano que não dá para entender, né? Ser humano é mais difícil de entender. Então, fica a dica na colônia penal, Veredito, né, que fiz a resenha já, e na colônia penal. Tchau, se inscreva se não for inscrito, deixa um like, isso aí.